Convidamos o senhor Carlos Henrique Olivo Moraes, advogado, sócio da QESE Advogados, assessor jurídico do Registro de Imóveis do Brasil, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito Imobiliário e Práticas Extrajudiciais pela Faculdade Baiana de Direito e Gestão, membro da Comissão de Crédito Imobiliário do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Informamos que o senhor Carlos terá o tempo de 30 minutos para a apresentação. Com a palavra, o senhor Carlos Henrique Olivo Moraes. Boa tarde a todos. Queria parabenizá-los pela... Boa tarde novamente. Queria parabenizá-los pelo evento, Corregedoria, CNJ, as entidades da extrajudicial, sobretudo a doutora Silvana, que nos fez esse convite, tem feito um trabalho excelente à frente do Registro de Imóveis do Brasil, Seção Amazonas. Parabéns, Silvana. É sempre muito alegre, eu fico muito feliz para os advogados que atuam no extrajudicial, quando a gente vê o nascimento de um código de normas. Né? E o Código de Normas do Amazonas ele foi muito feliz, porque ele é o primeiro do Brasil, e eu tenho a oportunidade, enquanto advogado do Registro de Imóveis, de ver alguns códigos. Ele consegue trazer em seu conteúdo Provimento 95, Lei 14.711, Governança ETA, LGPD. Então é um código extremamente completo e eu tenho certeza que vai ser excelente na atuação do extrajudicial. Quero falar com vocês hoje sobre os impactos e como o Código de Normas incorporou um novo marco das garantias. Ele trouxe uma atualização muito importante para as garantias imobiliárias e como ela deve ser operada para a atividade extrajudicial. Esse é um pouco do meu currículo e eu queria chamar a atenção tão só o final que consta que nós, do QESE Advogados, Bernardo QESE, Daniel Ribeiro, que vai falar logo na sequência, o Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário. Eu queria apresentar um pouco para vocês bem brevemente. O Fórum Nacional ele é uma cooperação técnica das entidades que atuam no extrajudicial. O fórum é composto pela BCIP, que representa os bancos, a ATRAIN, que é as incorporadoras, a CEPIC, Construção Civil, e o IRIP, o ONR e o Registro de Imóveis do Brasil, que representa o registro. E eu tenho a honra de assessorá-los. E o fórum ele atua em duas frentes. A primeira, que é a frente do Pleno, que é o órgão de aprovação e deliberação do fórum. E a segunda frente são os grupos de trabalho temáticos. Né? Nós temos hoje ativos um grupo de trabalho que trata especificamente sobre LGBT. Então tem o mercado todo, todos os stakeholders do mercado imobiliário tratando sobre LGBT. Nós temos também o grupo que trata sobre a incorporação imobiliária, que hoje o trabalho ele tem feito um trabalho profícuo para conseguir padronizar no Brasil a incorporação imobiliária digital. E o Fórum ele também teve a honra de fazer o grupo de trabalho da 14.711 e ele apresentou no CNJ um pedido de regulamentação sobre a prática registral da Lei 14.711. Então, como nós já atuamos nessa parte de fazer essa regulamentação nacional, quando eu pude bater ao Código de Normas do Amazonas, eu fiquei extremamente contente. Né? Porque nós temos na 14.711 uma lei que traz aspectos gerais, mas muito pulverizado nacionalmente, cada um tem o seu procedimento, cada um tem sua parte documental, e o Código do Amazonas conseguiu fazer um fluxo de trabalho muito interessante para a aplicação da lei. Bem, eu trouxe um pequeno sumário do que a gente vai tratar hoje. Eu separei em 3 blocos, né? O primeiro trazendo o contexto e os objetivos da própria Lei 14.711, e o terceiro tratando exatamente pontos de atenção e pontos, uma espécie de highlights daquilo que foi trazido pelo Código de Normas do Amazonas. Entrando no contexto, esse gráfico é extremamente importante para a gente entender o mote da 14.711. Se vocês perceberem, o Brasil
ele tem apenas 9,6% do seu PIB correspondente ao crédito imobiliário. Essa é uma pesquisa que ela foi feita pela BCIP em 2014 e foi muito elogiada. Primeiro porque nós saímos de 1,8% em 2007, chegando a 9,6% em 2014, e esse aumento ele foi o maior do mundo e se deu em razão da maior utilização da alienação fiduciária em garantia. Isso é muito importante se pensar, porque no ano de 2005, como nós estávamos passando por uma crise imobiliária, o STJ ele criou a súmula 308 e dispõe que a hipoteca firmada entre o agente financiador e a construtora incorporadora não pode ser executada do adquirente. Isso praticamente à época acabou com a hipoteca. Né? Nós estávamos passando por uma quebra de construtoras e incorporadoras, elas não podiam mais executar suas garantias. Isso fez com que o país ficasse de 2005 até 2007. 2007, quando a Caixa Econômica Federal teve a capacidade e a coragem de fazer uma linha de produção para a alienação fiduciária, nós ficamos com esse limbo sem garantia. E hoje, nós temos a hipoteca ainda pequena, nós temos aproximadamente 10% do PIB atualmente correspondente ao crédito imobiliário, e desses 10%, apenas 6% dos 10% são créditos garantidos pela hipoteca. Então, a hipoteca é um instituto que ele já caiu em desuso. E hoje, a 14711, nós dizemos que ela renasceu a hipoteca, ela reviveu a hipoteca. E aqui eu trago o diagnóstico do porquê a 14711 ela foi necessária. Nós tivemos um ranking do Banco Mundial, Doing Business, que ele avaliou o Brasil em 124º de 190 países, de países confiáveis para fazer negócio. Então, o Brasil ele teve muita dificuldade, esse ranking de 2020, para conseguir financiamento internacional. E nisso, o extrajudicial, é sempre bom falar o extrajudicial, porque ele já estava trabalhando numa minuta única, que é uma minuta que os registradores notados chamavam de minuta dos 3 P's, que ela cuidava de prazo, padronização e procedimento. E essa minuta, após a construção, foi levada ao Ministério da Economia e ao Banco Central, e foram criados 2 grupos de trabalho, que são chamados de IMK4 e IMK5. Do IMK5 foi produzida a medida provisória 1085, do IMK4, 1085, que foi convertida na Lei 14.382, a Lei do CEP, que praticamente repaginou os registros públicos, e do IMK5 foi entregue o projeto de Lei 4188, que foi convertido na Lei 14.711, que é o Marco das Garantias. E nós, à frente do Fórum, foi a primeira vez que a gente viu uma lei agradando construtora, incorporadora, banco, registrador, notário, população. A gente nunca tinha visto alguém conseguir trazer esse ambiente de segurança em uma legislação. E aqui eu trago os objetivos da 14611. Ela vem num cenário para conseguir acabar com o capital imobilizado. Capital imobilizado, conhecido como debt capital, que foi um termo cunhado pelo doutrinador peruano Hernando Sucro, um economista, que ele diz o seguinte, que o imóvel ele somente vale aquilo que ele pode ser transformado em garantia. E nós tínhamos no Brasil um problema muito grande, porque o imóvel ele não podia ter todo o seu potencial utilizado como fator garantidor. Então nós saímos desse PIB de 1% para 10%, graças à alienação fiduciária. E nós temos como, quanto mais garantia a gente consegue produzir, maior o crédito, maior condições de juros, maior condições de beneficiar de fato a população, que é isso que nós queremos no final das contas, que é o acesso à moradia.
E eu trago um exemplo aqui. Quando a gente pensa em capital morto, a gente pensa naquela situação que nós temos um crédito de aproximadamente 1 milhão que foi tirado, passados 7, 8 anos, a pessoa já conseguiu quitar aproximadamente 700 mil, e o imóvel naquele momento ele já vale 1 milhão e 300. E a pessoa não podia pedir um novo crédito, com esse 1 milhão que estava imobilizado, para pagar eventualmente a faculdade dos seus filhos, para fazer uma reforma, para pegar um crédito para toda a sorte de possibilidades. E a 14711 eu coloco 3 pontos que ela inovou e garantiu essa retirada do capital imobilizado nesses 3 institutos. O primeiro, que é a alienação fiduciária da propriedade superveniente, que ela prevê que pode o devedor fiduciante, com o seu direito aquisitivo de propriedade, a propriedade resolúvel fica com o credor fiduciário e o devedor financiante fica com aquela expectativa de reavê-la, e ele pode dar esse direito expectativo de novo como garantia de uma operação de crédito. Essa alienação da propriedade superveniente já pode, desde já existia, na verdade, no 1361 do Código Civil, porém, a 14711 só veio para dar a possibilidade de registro, garantindo prioridade, garantindo também que seja publicizada aquela garantia nova. E uma das utilidades da alienação fiduciária da propriedade superveniente é, por exemplo, a possibilidade de uma construtora que tem, na maioria das vezes, ela vende um imóvel, o banco ele faz a garantia de aproximadamente 80%, e esses 20% geralmente ficava em uma dívida da construtora com o adquirente. Não existia garantia para essa dívida e o adquirente, por vezes, não pagava. Hoje, a construtora ela pode pegar esse saldo que nós chamamos de pró-soluto e fazer uma alienação fiduciária da propriedade superveniente. Então, ela vai conseguir garantir essa parte, esse saldo, e ele pode, inclusive, fazer uma operação de antecipação de recebíveis, securitização. Então, para as construtoras e incorporadoras, isso é muito importante. E nós já tivemos procura de algumas construtoras que trabalham no âmbito nacional para entender como é feita a alienação fiduciária da propriedade superveniente em alguns estados. Eles dizem que eles querem o Golden Pack da alienação fiduciária da propriedade superveniente, entender como cada estado faz a aplicação, entregar para eles qual que é a documentação do procedimento correto, para eles começarem a trabalhar em escala, para vocês verem a necessidade de ter uma padronização nacional. Quando tem padronização nacional, você tem que fazer testes de local por local para entender exatamente a documentação do procedimento, fora que registradores e registradores do mesmo estado acabam aplicando coisas diferentes, infelizmente. Então, nós vemos uma escalada muito importante da alienação fiduciária da propriedade superveniente. E nós fizemos, pelo Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, um artigo dizendo o seguinte: aquela alienação fiduciária que está garantindo um primeiro imóvel, ou aquela operação abrangida pelo artigo 290, com desconto de 50% dos emolumentos, também contempla a alienação fiduciária da propriedade superveniente, porque também faz parte dessa aquisição. Tudo com vistas a fomentar a utilização da 14711 e dos institutos. Passando um pouco, nós temos também o recarregamento, a extensão das garantias, que nada mais é, a doutrina ela traz uma forma mais fácil de entender, que é como se fosse um refil de refrigerante. No refil, você tem aquele copo que você pode encher até a boca. Na medida que você vai tomando e você quer encher novamente, você só pode encher até o limite do copo. E é exatamente igual na extensão da garantia. Você pega um crédito de 1 milhão e você para pagar em 10 anos, você já amortizou 500 mil, você pode fazer uma extensão com o mesmo credor para recarregar para 1 milhão, desde que o prazo de pagamento não exceda o valor final. Então, você aproveita a garantia, você tem melhores condições de financiamento, porque você está fazendo com o mesmo credor, e você faz com que exista a possibilidade de aumentar o valor que está sendo financiado. O banco já tem aquele cliente como alguém de respeito, alguém que quer conceder crédito. E nós temos, por fim,
o renascimento da hipoteca, como eu disse. Né? Hoje, antes a alienação fiduciária, a hipoteca ela era executida, executada extrajudicialmente somente nos casos de operações do âmbito do SFI. E aquelas hipotecas que não estavam nesse âmbito, elas eram executadas judicialmente num procedimento muito moroso e muito complexo. Hoje, a hipoteca, depois da 14.711, ela entra com a possibilidade de execução por qualquer pessoa, ela pode ser executada extrajudicialmente perante uma serventia de imóveis, e é uma garantia muito mais barata do que uma alienação fiduciária. A hipoteca não se paga em TBI, a hipoteca não se tem consolidação da propriedade, ela é muito mais rápida. Então, provavelmente, com a 14.711, a hipoteca vai renascer. Vai ser um título muito importante nos próximos anos. E com isso, a gente já tem um mercado em expansão. O Banco Bradesco já liberou uma projeção que só no ano de 2026 haverá um aumento do crédito imobiliário de 10% a 15%. Então, o mote da 14.711 ele foi atingido. Ele já está tendo a expansão de crédito e o país está crescendo. Bem, entrando agora, como o Código Amazonense conseguiu contemplar a 14.711, eu trouxe alguns pontos específicos que eu queria comentar um pouco. Não vou conseguir falar sobre todos, por causa do tempo. Mas eu trouxe os que são mais importantes. Bem, sobre a alienação fiduciária, nós temos a forma de constituição do título da alienação fiduciária. E nesse ponto específico eu digo que o Código de Normas ele foi muito sagaz, porque ele coloca que a alienação fiduciária pode ser constituída por título público ou particular, por pessoa física e jurídica, observadas as regras do provimento 149. Essa não é a literalidade do artigo, mas é a ideia dele. E por que eu digo que ele é muito sagaz? Existe hoje no CNJ um provimento, dois provimentos na verdade, provimentos 172 e 175, que tratam da constituição da alienação fiduciária. Eles dizem o seguinte: somente pode utilizar o instrumento particular entidades do SFI e SFH. Tá? Esse provimento ele sai na gestão do ministro Salomão, e logo quando troca a gestão do ministro Campbell, a União entra com pedido de providência, eu coloquei a numeração do pedido de providência, e tem a suspensão dos dois provimentos, uma decisão liminar, e a União mostra de uma forma muito robusta que o provimento, se eles se mantiverem válidos, eles vão gerar um prejuízo grande à economia. E tudo indica, por conversas de bastidores, que esses provimentos vão ser revogados. Tá? Inclusive, o partido político Podemos entrou com um mandado de segurança no STF, pedindo a derrubada dessa liminar, e eles perderam. Né? O ministro Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, negou, não concedeu a segurança. Eles entraram com um agravo interno que está pendente de julgamento. Logo, para esse momento, pode ser feita a alienação. O título constitutivo pode ser feito por instrumento público e particular, não restrito ao SFI e SFH. Essa é a situação atual, peço que acompanhe o pedido de providência, o mandado de segurança, porque isso pode mudar, inclusive, amanhã. Bem, o segundo ponto que eu digo que o código é muito sagaz quando ele fala sobre a desnecessidade de anuência do credor primaz, que é o credor da primeira alienação fiduciária, para fazer a alienação fiduciária da propriedade proveniente. Isso não tem no código, isso não tem na Lei 14.711, só tem no código. Também está previsto na minuta que foi para o CNJ, e ele é importante porque ele coloca que o registrador de imóveis, quando se deparar com um contrato, com uma cláusula prevendo essa anuência, ele deve simplesmente desconsiderar a cláusula. Tá? Então ele não vai devolver o contrato, não vai devolver o título, não vai emitir nota de exigência. Vai registrar, mas quando eventualmente essa cláusula for prorrogada, ela não tem nenhum tipo de validade. Não precisa dessa anuência. E eu tenho aqui, eu trouxe também alguns detalhamentos práticos, vou passar bem brevemente.
Também não há a necessidade de anuência no caso de imóvel empidêutico. Nos casos de consórcio, ele traz os 4 atos da compra e venda, as medidas protetivas, o cancelamento e o registro da alienação fiduciária como ato único. E aqui é uma prova de que o provimento está muito atualizado do Código de Normas, porque o CNJ julgou esse tema a pedido do Estado de Goiás, para ter esse ato único esses quatro atos há cerca de 3 meses. Então, o Código de Normas já tem uma previsão que o CNJ julgou há 3 meses, para vocês verem que lá tinha uma discussão se era só as medidas protetivas, causas protetivas e a aquisição, ou se também tinha o cancelamento do registro da alienação fiduciária. Tá? Então, o CNJ julgou há cerca de 3 meses, que são todos os atos. E ele também traz o que é ato de registro e de averbação no caso de portabilidade e cessão. Agora, entrando em hipoteca, é muito importante porque o código ele traz já no seu conteúdo quais hipotecas podem ser utilizadas. Isso é importante porque quando ele fala as hipotecas, isso dá segurança para o registrador de imóveis quando for fazer a discussão de crédito hipotecário. O registrador, nós tínhamos uma discussão muito grande pelo Brasil se a hipoteca judicial podia ser objeto de discussão extrajudicial. E o Código de Normas ele já fala que sim. O juiz ele vai entregar um título para o registrador de imóveis com o valor certinho, e o registrador de imóveis ele vai poder fazer a discussão extrajudicial. Isso é muito importante. E eu trouxe aqui também os requisitos da hipoteca. Eu estou utilizando a hipoteca civil por ancoragem, mas cabe a todas as hipotecas. E eu quero chamar a atenção tão só nesse aspecto, nesse ponto, da parte da necessidade de constar as cláusulas do artigo 9 da 14.711 no título constitutivo da hipoteca. Você deve fazer constar no título da hipoteca os requisitos da execução extrajudicial. Isso é requisito de validade para a execução extrajudicial. Se você tem um título e o devedor fiduciante o devedor hipotecário na hipoteca, ele não concordou com a execução extrajudicial, ela não vai ocorrer. Eu entrei nessa extensão, eu expliquei um pouco da extensão, só queria trazer aqui os requisitos, unicidade de credor, que não pode ultrapassar o prazo, o saldo, e tem uma questão específica da extensão que é a seguinte: a extensão da hipoteca pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer a extensão da hipoteca. Agora, a extensão da alienação fiduciária está restrita ao SFI. Se não é uma operação no âmbito do SFI, não pode fazer a extensão da hipoteca. E entrando agora na execução extrajudicial, que é o tema que eu considero mais importante, e o código foi muito feliz de colocar um procedimento muito detalhado. Primeiro eu coloquei a comparação entre a discussão da possibilidade da discussão da alienação fiduciária e da hipoteca, e vocês percebem que o legislador nada mais fez que igualar o procedimento de discussão da hipoteca com o procedimento da alienação fiduciária, que já está consolidado há mais de 27 anos. Isso é ótimo. Tá? Antes, quando você ia fazer uma execução da hipoteca, você encontrava toda sorte de problemas. Agora nós temos um procedimento que está pacificado, um procedimento consolidado e muito mais fácil. E nós temos também aquilo que é muito importante, que são os casos que podem fazer uso da hipoteca. Tá? A hipoteca só pode ser feita execução extrajudicial se ela foi constituída após a Lei 14.711 e desde que conste o procedimento. Ela pode ser feita a execução extrajudicial nos casos de hipoteca constituída à época do decreto-lei. Ela pode ser feita desde que o credor e o devedor façam um aditivo contratual prevendo a possibilidade da execução extrajudicial. Inclusive, eu já imagino que vão ter negociações em melhorias de crédito, melhorias de juros, no caso do devedor concordar com esse aditivo contratual. E no caso de hipoteca judicial, desde que conste o valor. E não se nega que a execução da hipoteca e da alienação fiduciária ela é plenamente válida.
Nós tivemos em 2021 um recurso extraordinário no STF questionando a recepção ou não do decreto-lei pela Constituição Federal. E à época o STF disse que a hipoteca e o procedimento do decreto é plenamente constitucional. Nós tivemos a mesma coisa, um recurso extraordinário, quando questionado a execução extrajudicial da alienação fiduciária, e agora, em 2025, foram 3 ADIs pedindo a inconstitucionalidade do procedimento extrajudicial a partir da 14.711, e o STF ele julgou que as duas possibilidades de execução são plenamente cabíveis. Então, sintam-se seguros para fazer valer o Código, a Lei 14.711, sobre a possibilidade de execução extrajudicial. Eu trouxe aqui para vocês perceberem como a execução extrajudicial ela é um fluxo contínuo, dinâmico, fluido para conseguir fazer a alienação, a execução. Nós temos primeiro o requerimento, que é feito pelo credor fiduciário, a qualificação pelo registrador, e aqui muito importante sobre a qualificação é que não cabe ao registrador questionar o valor que está sendo executado. Isso é um problema entre credor fiduciário e devedor fiduciante que vai ser resolvido se o caso for perdas e danos. Nós temos a intimação, esse é o ponto mais importante da execução extrajudicial, porque, segundo o artigo 30, parágrafo único da 14.711, apenas e tão só a falha de intimação anula o procedimento de execução. Qualquer outra falha no decorrer da execução é resolvida em perdas e danos. E nós temos também 2 pontos específicos que foram trazidos da intimação pela 14.711, que eu reputo muito importante. Os títulos constitutivos, eles precisam chegar com endereço eletrônico, e-mail. Tá? O porquê? Ele prevê uma intimação por e-mail antes de viabilizar a citação por edital, a intimação por edital. E ele prevê também que as intimações e notificações do procedimento de execução serão feitas no endereço do imóvel e no endereço do contrato. Isso é muito importante, porque quando nós fizemos um estudo dos casos, né, os porquês, as discussões elas eram anuladas, nós verificamos que, em grande maioria dos casos, era por conta da intimação. Agora, o registrador de imóveis fez a intimação por e-mail, fez a intimação no endereço do contrato, fez a intimação no endereço do imóvel, cabe ao devedor, e a responsabilidade dele por lei, está no texto da lei, cabe ao devedor comunicar eventual mudança de endereço. Se ele não fez, consta como viável para publicação de edital. Nós temos a fase de pagamento ou publicação na hora e o leilão público. E no caso da hipoteca especificamente, o procedimento acaba com uma ata notarial de arrematação. E esse ponto é muito importante para todos. Foi falado por todos que me antecederam sobre a publicação eletrônica, jornal eletrônico. Isso é extremamente importante, porque nós temos previsão de publicação de jornal eletrônico na 14.382, provimento da usurária, adjudicação, e ainda nós encontramos alguns tribunais que não consideram válida a publicação desse edital. Eu trouxe a vocês um pedido de providência que, na ocasião, a Associação de Jornais questionava a validade do jornal eletrônico diário digital do RIB. E o CNJ, à época, já sob a gestão do Paulo Campbell, ele disse que a publicação em jornal eletrônico ela é válida porque a publicação eletrônica nos dias atuais ela gera mais publicidade do que a publicação nos jornais físicos. Isso é muito importante. E eu lembro quando eu ia publicar no edital, um jornal físico, à época que eu trabalhava muito com o judicial, você encontrava jornais com valores de R$700 para publicação digital, R$800. Hoje os jornais eletrônicos eles fazem publicações por R$150. Então nós temos hoje, 10 anos depois que eu fiz a publicação, 15 anos depois que eu fiz a publicação do primeiro digital, um valor 7 vezes menor para a publicação.
Então não tem como a gente negar que a publicação é válida, deve ser feita, desde que respeitada a possibilidade de publicação em qualquer jornal eletrônico. O devedor e credor devem concordar essa publicação. O credor ele pode, por sua livre e espontânea vontade, escolher qual forma de publicação, mas não pode ser vedado nenhum. Isso é importante. E eu coloquei um ponto de reflexão também, isso já indo para o final da minha fala. Esse ponto de reflexão é importante porque é previsto no Código de Normas, e esse ponto foi também questionado, foi levado pelo CNJ ao nosso pedido de regulamentação do fórum. Quando finaliza o prazo para pagamento, no caso da execução hipotecária, e o devedor, o credor, ele não toma iniciativa para a continuidade do procedimento, deve o registrador de imóveis fazer o arquivamento do procedimento e o encerramento do protocolo. E essa previsão, ela não se repete na alienação fiduciária. E nós temos um problema em São Paulo, não sei se acontece aqui também, que no interior de São Paulo, em muitos casos, é feita a expulsão extrajudicial da garantia, o devedor faz o pagamento direto para o credor nunca informa, e nós temos matrículas com 10, 15 anos de execução aberta, isso prejudicando o terceiro de boa-fé, prejudicando a concessão de novos créditos. Então, nós consideramos de muita importância que seja revisto esse dispositivo para que também ocorra o encerramento do procedimento de alienação fiduciária no caso de inércia do credor. Tá? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa proposição. E isso que eu tinha a dizer a vocês, eu respeitei o meu prazo de 30 minutos e deixo aqui uma frase final. E foi um grande prazer estudar hoje o Código de Normas do Amazonas, é um dos códigos mais robustos que eu já vi. Eu tenho certeza que a partir de hoje o Código do Amazonas vai servir como padrão para outros códigos. Tá? E desejo a todos uma boa prática, muito feliz com o código de vocês e muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigada pela excelente palestra. Esse tema realmente é importante. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na ENOR a respeito do marco das garantias, né? E aprendi muito. O que me restou ainda de dúvida é quando a expulsão da hipoteca foi feita extrajudicialmente. Eu já tive a oportunidade de fazer muitos títulos de hipoteca, já com todos os requisitos lá no artigo que eu sempre esqueço o nome, mas o senhor se referiu aí. E uma registrei em Careiro e outra já registrei em Manacapuru. Justamente para ter esse requisito de validade, né, que é necessário para que possa haver a expulsão extrajudicial. Quando a hipoteca ela já foi lavrada, a escritura foi lavrada, já foi registrada antes do marco, né, das garantias, antes da 14.711. Ficou bem claro lá no seu slide que é possível fazer um aditivo, né, onde as partes expressamente concordem que essa expulsão possa ser feita extrajudicialmente. Aí eu pergunto, qual será o valor da base de cálculo dos envolvimentos? O senhor poderia dizer isso? Eu não sei também se está previsto isso no Código de Normas, né? Para você considerar esse aditamento. Tá. Nós não tivemos ainda a possibilidade de ver na prática esse aditamento, nós temos aqui no mundo mais teórico, mas quando isso foi discutido no âmbito do Fórum Nacional, entraria como uma verbação sem valor declarado. Tá? Mas isso no registro de imóveis, não é? Isso. Eu imagino que o aditamento ele será feito por escritura pública. Ah, sim. Entendi. Eu estou falando aqui na qualidade
tabelião de notas a fazer um possível aditamento numa hipoteca já anteriormente registrada? Ou não seria necessário ter por escritura pública? Porque a hipoteca ela é constituída dependendo do valor, obviamente, considerando 108 do Código Civil, e a maioria delas é por escritura pública. Eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder porque a prática ainda não foi feita. Tá? Eu acredito que deve considerar sim o valor do remanescente da operação, por conta do procedimento como ele é feito, né? O que se busca agora com isso. Mas isso vai depender muito da aplicação estadual, como o Estado ele vai fazer, como ele vai legislar nesse sentido. Eu, se pudesse falar, seria isso. Tá? Se eu pudesse, inclusive, como a gente fez uma proposição não só do aspecto registral, nós não tivemos a oportunidade de nos debruçar dos aspectos notariais. Mas se hoje eu, representando uma entidade de notários, fosse fazer algo no CNJ, seria isso. Porque nós não sabemos ainda qual que é o prazo, o valor remanescente para a finalização do pagamento, a amortização daquela garantia. Eu já gostei dessa sugestão, de você considerar o que falta, né? O que ainda tem de pendência, né? Eu imagino que teve o credor, o credor ele pode apresentar um cálculo atualizado do saldo, com um acordo devedor e credor, eles fazem esse aditivo para o devedor, vai ser ótimo, porque para o credor conseguir fazer essa negociação, ele vai ter que dar alguma coisa também para o devedor, né? Porque o devedor, ele, de certa forma, é prejudicado com o procedimento extrajudicial, e eu acredito que a base de cálculo seria esse saldo remanescente atualizado com tudo que for necessário colocar. Daí mais uma possível proposição para os nossos denunciados ou para o Código de Normas. Isso não tem no Código de Fato. Muito obrigada. Imagina. Agradecemos a brilhante explanação e pedimos que o Dr. Carlos Henrique se posicione no centro do palco para receber o certificado da palestra e também uma placa de homenagem das mãos da doutora Silvana, novamente.